Orar para Deus te mostrar também, ó. Porque, irmão, a gente só vê quando Deus mostra. Quando Deus não mostrar, você fica igual cego. Se enxerga como se tu não estivesse enxergando. Mas quando a luz vem, você vê o que tu não via. Você começa a perceber o que você não percebia. Não, porque já estava ali, só que tu não está enxergando. Diz que a luz veio. E a luz é o quê? Fala assim, a luz é a palavra de Deus. A luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés. É a sua palavra. E Jesus é quem? A palavra. Ele é a luz, ó. Então, que ele possa te iluminar nessa noite. Então, vamos lá? Capítulo 4. Quando Sanbalaque soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montão de entulho e de pedras queimadas? Tobias e o amonita, que estava no seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedra desabe. Aí vem Neemias: ouve, ó Senhor, ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Fazei cair sobre eles a zombaria, e seja eles levados prisioneiros como desposo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague a sua maldade, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos construindo um muro, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sanbalaque, Tobias e os árabes, e os amonitas, e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado, assim, que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Amiga, não tem mais, vai ter mais acesso. Eles ficaram e todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Assim, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite para proteger-nos deles. É a atitude de Neemias. Poder sentar no nome de Jesus. Tem muitos ensinamentos nessa passagem que nós poderíamos trazer para nossos dias e aprender alguma coisa com esse servo de Deus. Mas vamos pegar só este no momento e vamos entender. Neemias, para quem conhece a história de Neemias, foi um homem que Deus levantou no momento que Jerusalém estava em desprezo, ruínas, todo o muro derrubado, as portas queimadas. Neemias estava em outro reino, no reino do Artaxerxes, e lá ele era copeiro.
Ele estava numa posição boa, no palácio do rei. Mas vindo uns companheiros, seus irmãos, ele perguntou como que estavam os irmãos, como estava o lugar do sepulcro dos seus pais. E a notícia foi essa: eles estão em grande desprezo. Jerusalém, e o muro está derrubado, e as portas queimadas ao fogo. Quando ele recebeu essa notícia, a Bíblia diz que ele se entristeceu. O que me chama a atenção em Neemias é a sua empatia. Deus usa essas pessoas. Por quê? São pessoas que estão na brecha para Deus usar. Por quê? Neemias estava numa posição, ele podia continuar nela, mas quando ele soube, isso se entristeceu e comoveu ele. E ele começou a jejuar e orar, porque ele sentiu tristeza ao ver o povo como é que ele estava. Não ele, mas é o povo. Então isso demonstra a sua empatia. O que é empatia, papai? É se colocar no lugar de outro, sentir o que outra pessoa sentiria, caso estivesse na sua situação. Isso é empatia. É vivenciar por ela e tentar compreender a experiência e a visão de um mundo diferente dos seus. Então, ele era uma pessoa assim, como Jesus fez, né? Ele se colocou no lugar deles. Ele começou a sentir o que os outros sentem. Isso é uma qualidade de um intercessor, de uma pessoa que se preocupa com o próximo. Porque você vê um mundo tão egoísta, que cada um toma conta de si mesmo. Ninguém preocupa com ninguém mais não. Mas Deus não é assim. Deus não quer que o seu povo fique assim. Nós somos sal da terra, a luz do mundo. Então Deus viu a atitude dele, a oração dele, que nós vamos entrar no detalhe. Ele se pôs nas mesmas condições daquele povo. E por ele ter essa atitude, Deus começa a usá-lo. Para quê? Para construir ou reconstruir os muros de Jerusalém. Deus podia usar quem estava lá, mas todos que estavam lá estavam acomodados. Quantas pessoas estão acomodadas com as suas situações? Eles estão se entregando às suas situações. O inimigo está agindo, mas a pessoa está acomodada. Como que Deus vai fazer alguma coisa se ninguém se demonstra disposição para mudar a situação? Neemias entrou em oração para mudar a situação do seu povo, para mudar a situação de Jerusalém, para tirar eles daquela situação. E Deus também quer tirar você dessa situação, mas quer ver alguém que está disposto a isso. Porque reconstruir não é fácil, recomeçar também não é fácil. Não é fácil. Reconstruir um sentimento, reconstruir um relacionamento, não é fácil. Porque deixam ferida, deixam marca, deixam destruição, deixa tanta coisa ruim. Mas o nosso Deus é um Deus de reconstrução. Nosso Deus é um Deus de recomeço. Nosso Deus é um Deus de renovo. Nosso Deus é um Deus que pega a coisa acabada e reconstrói novamente. Vamos aplaudir a Ele. Glória a Deus. Tem uma profecia que eu sempre oro na minha oração. Foi Tiago que falou ela. Que Deus disse assim: voltarei outra vez. Quer dizer, ele veio, mas vai voltar outra.
e levantarei o tabernáculo caído de Davi. Restaurarei das suas ruínas, para que todos os homens busquem ao Senhor. E em todos os lugares, entre os gentis, aonde meu nome foi invocado. Eu peguei essa. Em todos os lugares, entre os gentis. Aí eu peguei essa. Aonde meu nome for, então chegou até mim. Estou no país idólatra, estou entre os gentis, mas estou clamando a um Deus que pode reconstruir, pode restaurar, pode levantar da cinza. Você crê nesse Deus? Então renove a sua esperança. Aquele povo estava lá, mas eles não criam mais na reconstrução. Então Deus vai pegar alguém que está lá, outro reino, que crê que Deus pode mudar aquela situação. Aí você conhece o processo. Ele vai até o rei, deu carta para ele, ele chega lá em Jerusalém, contempla a situação e fala com o povo: como é que vocês estão? Olha como é que vocês estão em desprezo, olha como é que vocês estão humilhados. Vamos nos levantar, vamos reconstruir o muro. Ele começa a trazer esperança ao Deus de esperança, irmão. Renova a sua esperança. É possível ainda. Fala amém. Fala glória a Deus. Jerusalém estava com o seu muro todo destruído. O que é o muro? Vamos meditar. Muro era proteção para o inimigo não invadir. Toda cidade, pode ver que a Jerusalém celestial, ela tem muros. Você já leu na Bíblia? Por que ela tem muro? Proteção. Para que o inimigo não invada a cidade. Então a cidade era reconstruída. Então, se Jerusalém é uma cidade sem muro, o inimigo tem acesso livre. Eles estão sem proteção. Eles estão sem muro. É o povo de Deus, mas o inimigo tem acesso livre para entrar, para fazer o que ele quiser. Agora, quando aparece alguém para reconstruir o muro, agora desperta o inimigo. Porque ele sabe que se o muro for reconstruído, ele não terá mais acesso. Ele não vai poder mais entrar. Então ele vai fazer de tudo para impedir essa reconstrução. É por isso que quando você dedica a buscar a Deus, se levanta. É por isso que muita coisa acontece quando a gente se posiciona com Deus. É porque o inimigo não quer que você levante esse muro. Ele quer continuar tendo acesso. Ele quer continuar sendo livre acesso, agindo. Então, quando você posiciona, a pessoa aparece assim: pastor, eu comecei a orar, parece que piorou. Não, piorou não, que o inimigo estava aí, agora ele despertou. Você despertou ele. Porque enquanto você não estava fazendo nada, ele estava aí tranquilo. Mas quando você decidiu fazer, ele mostrou a cara. Mas ele estava aí todo o tempo. Então, Sanbalate, Tobia estava lá todo o tempo, mas ninguém sabia. Foi só alguém aparecer para reconstruir o muro, ele apareceu. Simboliza o diabo, né, irmão? Para quê? Para tentar impedir. Por quê? Porque o muro fazia o quê? Impedia o acesso deles. A Bíblia diz em Provérbios: uma pessoa que não controla o seu espírito é como uma cidade sem muro. Então, se você é a pessoa incontrolável, você não tem muro. Você fala muita coisa e o inimigo tem acesso toda hora. Porque você não se controla. Você não tem controle no que você fala. E Provérbio ensina isso. A pessoa não controla o seu espírito. Ela é como uma cidade sem. Então você tem que aprender a se controlar. Que às vezes o inimigo está tendo acesso na sua casa e na sua vida pelas coisas que você tem falado. Pela coisa que você tem pronunciado, até mesmo sem consciência do que está fazendo, mas não tem nada a ver. Você falou, abre porta.
Então, Neemias chegou lá para reconstruir o inimigo, agora se opõe a ele. E qual foi a atitude de Neemias? Orar. Porque, irmão, só Deus pode te ajudar a reconstruir. Sem Deus você não consegue. Jesus disse, sem mim nada. Você tem que ter Deus ao seu lado. Deus te direcionando, Deus te ajudando. Então você vê nisso que nós lemos, que quando a oposição apareceu, quando a resistência apareceu, Neemias não foi brigar, Neemias foi orar a Deus. Para quê? Para Deus ajudar eles, para Deus dar força a eles, para Deus dar graça a eles, para eles reconstruir os muros. E Deus ouviu a oração deles. Deus ouve a oração. Quem quer reconstruir o seu muro, quem quer a proteção na sua casa, na sua família, no seu lar, não deixa Satanás entrar no seu lar, não deixa Satanás controlar a sua casa. Levanta os seus muros hoje, um muro de proteção, porque Deus é a nossa proteção. Glória a Deus! Vamos aplaudir o nosso mestre. Oh, glória! Então a obra foi avançando. O muro começou a ser restaurado. Por isso que eu falo, não vai ser fácil, irmão. As pessoas pensam que é fácil, mas não é. Primeira coisa, você tem que estar determinado. Você tem que estar determinado a ir, a fazer. E outra, Deus tem que estar com você. Senão tu não aguenta, tu não vence. Você tem que orar a Deus. Você tem que buscar a Deus. Você não pode se conformar com a situação, mas tem que entender que sem Deus tu não é nada. Tu não pode nada. Você não pode fazer nada. Por mais que você esforce, por mais que você tente, você não vai conseguir sem Deus. Sem mim nada podeis fazer, não vai conseguir. Você tem que orar para Deus te ajudar, direcionar, te dar luz, te mostrar como você vai fazer, para que Ele possa te ajudar. Paulo disse assim, tudo eu posso em quem? Naquele que me fortalece. Paulo fala, a Bíblia diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então o Espírito Santo, ele vai te direcionar, ele vai te conduzir na reconstrução deste muro. Mas você tem que entender que você tem que ter a direção dele. Não é do seu jeito, é sobre a direção e supervisão dele. Ele vai levantar pessoas para te ajudar. Neemias, Deus levantou pessoas para ajudar ele, porque ninguém faz nada sozinho. O problema da pessoa é que ele acha que ele vai conseguir sozinho. Não vai. A Bíblia diz que aquele que se isola, ele se insurge contra toda sabedoria. Não é sabedoria você tentar sozinho, você ficar no seu cantinho, você ficar do seu jeitinho. Não, isso não é sabedoria. Isso é coisas que você está contra a palavra, porque a palavra está ensinando. Você tem que buscar ajuda, mas não é de qualquer pessoa, daquelas que Deus vai levantar, que Deus vai te mostrar, aquelas que quer ver a sua vitória, quer ver a sua vida restaurada, que realmente vai estar com você até esse muro ser construído. Fala glória a Deus. Você acredita que Deus levanta essas pessoas? Não. Acredita ou não? Então começa a partir de hoje levantar, orar. Você pode não acreditar, mas já tem pessoas orando para você, você nem conhece. Porque Deus controla toda a terra. Tem gente orando para mim que eu nem conheço, porque Deus controla tudo. Deus conhece tudo, e quando você está disposto a fazer, Deus também está disposto a te ajudar. Fala glória a Deus, esforça e eu serei contigo. Quem crê que Deus é conosco, vamos falar junto, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não, Deus é por nós, irmão.
Deus é por você, fala aleluia. Deus ama a sua casa, a sua família, e Deus quer restaurar o seu lar, fala aleluia. Mas para restaurar, primeiro tem que levantar os muros, primeiro tem que fechar as brechas. Brecha é um espaço, é uma legalidade que você dá. Tem que fechar isso. Tem que fechar as brechas. Pedro disse assim, Pedro, capítulo 5, versículo 8, parece: sede sobre e vi. Por quê? O diabo, o vosso adversário. Então você tem um adversário. Ele anda ao quê? Buscando o quê? Buscando uma situação. Então o diabo está aí. O diabo quer uma brecha. Ele quer um lugar. E a Bíblia sempre nos alerta contra isso. Em Efésios, a Bíblia diz: não deis lugar ao... Dar lugar é brechas. Quantas pessoas estão dando brecha? Quantas pessoas estão dando espaço para o inimigo? Quantas pessoas estão dando lugar para o diabo? Dentro da sua casa, dentro da sua família. Então você tem que orar a Deus e ver onde você está dando brecha, onde você está dando lugar, onde você está abrindo espaço. Aí quando você começa a entender isso e a buscar isso, o inimigo já se preocupa. Você vê que quando Neemias começou a tapar a brecha, o que o inimigo ficou? Furioso. Ele ficou o quê? Então não se fica admirado se alguma coisa começar a acontecer. Porque o inimigo fica porque ele percebeu que você vai fechar as brechas. E se você fechar as brechas, ele não terá mais acesso. Ele não vai ter lugar mais. Ele não vai poder agir mais, porque as brechas estão sendo tampadas. Então fecha as brechas da sua casa, fecha a brecha do seu casamento, fecha a brecha da sua família, fecha a brecha da sua vida. Fala glória a Deus. Creia em Deus e na sua palavra. Você crê em Deus ou não? Então as brechas, irmão, pode ser abertas porque na área financeira. Quanta gente que o inimigo tem acesso às áreas financeiras. Mas por que ele tem? Por que ele tem? As pessoas ficam orando, mas você pode orar, mas se tu não fechar as brechas, o que vai adiantar? Neemias, ele fechou as brechas, mas nós lemos, o que ele fez? Ele fez uma oração e fez mais o quê? E pôs vigia. Pôs o quê? Vigiai. Não adianta orar se as brechas não for fechadas. Não adianta buscar a Deus se as brechas não for fechadas. Neemias, vamos ler aqui, no capítulo 7, versículo 7, quando, porém, Sabalaque e Tobia e os árabes, e os amonitas, e os homens de Asdote, souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado, e que as brechas estavam sendo fechadas, o que ficaram? Furioso. O inimigo fica como? Furioso. Por quê? Porque as brechas estão sendo fechadas. Aí, como um leão bramindo, furioso, porque você descobriu. Você agora teve uma luz de Deus e entendeu que tem que fechar as. Então você tem que orar, irmão. Às vezes você está vivendo uma vida de humilhação, uma vida como esse povo estava, humilhado. O povo de Deus estava lá em desprezo. Por quê? Porque o inimigo tinha acesso livre, mas alguém chegou para acordar eles. Levantamos e erguemos os muros. Você tem que erguer um muro na sua casa. E o muro é a oração, mas a oração sem vigilância não tem. Caminham juntos. Jesus disse: orai e vi.
ou vigiar e orai. Você tem que aprender que essa é uma maneira de fechar a brecha, é orar e ficar atento. Vigiar é ficar em alerta, é ficar, Paulo disse, Pedro disse outra palavra, sede sóbrio. O que é uma pessoa sóbria? A pessoa que não está vacilando, ele está em seu perfeito juízo, ele sabe o que está fazendo, ele sabe o que está, por que ele está fazendo, ele não está fazendo por fazer. Você tem que entender que há um mundo espiritual e há um inimigo, e ele quer entrar, ele é um ladrão. Jesus disse o quê? Ele veio para quê? Roubar primeiro, matar e Então ele é o nosso adversário. E nós temos que inventar os muros espirituais. E a oração e a vigilância, quando ele soube que estava sendo tapado o muro, o que é que eles ficaram? Furiosos. Então por isso que acontecem algumas coisas estranhas. Mas você não pode parar. O problema é que muitas pessoas não entendem que ela está numa batalha. Elas não conseguem enxergar o inimigo. Ela não entende que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Então há um inimigo de nossas almas, há um adversário, ele procura ocasião, ele procura lugar. E quantas pessoas crentes ele tem acesso? São servos de Deus, mas você vê que o inimigo está tendo acesso. A pessoa não se firma, a pessoa vive endividada, a pessoa vive em problema, não sai do vermelho, fica como aquele povo de Israel, dando volta no deserto, mas são crentes, são salvos, creem em Jesus Cristo. Mas o que adianta isso se não há vigilância, se não fecha a brecha, se o inimigo tem acesso? Então Jesus disse para Pedro, para vigiar, para orar. No momento que ele estava no Getsêmani, ele está ensinando, porque há um inimigo. Você tem que saber que há um inimigo que quer destruir a sua casa, quer destruir a sua família. Eu já dei vários testemunhos aqui, de quantas vezes Satanás tentou entrar lá em casa. Eu já dei testemunho, muitas vezes aqui. Quantas vezes ele quis invadir o meu lar. Mas o que eu tive que fazer? Levantar um muro, buscar Deus em oração, não é ficar reclamando e tentando resolver o problema da minha maneira, não. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, é que prevalecerá o homem. É o Espírito Santo que vai adestrar sua mão pela peleja. Ele vai ensinar você como vencer o inimigo. Mas tem que entender que tem que buscar a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então você vê na área financeira, se você fazer uma pesquisa, é só fazer uma análise. Por exemplo, você vai no médico, você fala com ele que está com um problema de saúde, sentindo alguma coisa, o que ele vai fazer? Se for um médico sério, ele vai pedir um exame, vai ou não vai? Porque ele quer saber aonde está surgindo esse problema. Você está sentindo uma dor, ela está saindo de algum lugar. Ela não pode surgir do nada. Tudo vem de algum lugar. Tudo começa em algum lugar. Então ele quer descobrir a fonte para tratar o assunto. Um médico sério, ele vai fazer um exame detalhado para depois dar sua conclusão e passar o remédio. É assim ou não é? Então, na vida espiritual, a mesma coisa. Se o problema está aí, se você fazer uma análise da sua vida, você vai descobrir onde está o problema. O problema não está fora, está dentro de você, meu filho. Jesus falou: limpai o interior, o exterior será limpo. Então, Jesus está falando para o religioso, não adianta aparência. Se o interior não for mudado, o problema não será resolvido. O problema está lá dentro. Então, se você vê, vamos para as áreas financeiras. Se você vê a pessoa que tem problema na área financeira e as que não tem na igreja, pode analisar quem são. Se são os fiéis e se não são. Sem medo de errar. Porque lá o inimigo tem acesso a essa área.
crê no dízimo, não quer oferta, não quer nada disso, não. E quando faz, faz por fazer. E se faz por fazer, não há perseverança. Porque ele não sabe o que está fazendo. E a Bíblia diz que quando você dá o dízimo, o que Deus faz? Repreende quem? Repreende quem? E o que o devorador faz? Rouba o que você tem. Aí você não consegue. Você não consegue sair do vermelho nunca. Mas quem está errado, Deus ou você? É só analisar a sua vida. Vai ser uma parte que você ainda não crê, que você ainda não tem fé, que um muro se levanta pela fé. Porque é um muro espiritual. Não é um muro que você está vendo. No caso do Neemias, era um muro natural, era um muro mesmo. Mas no nosso caso é um muro espiritual. E só Deus pode levantar esse muro. E se Ele vai levantar é usando a sua fé. Amém? Então é um perigo, irmão. A pessoa é um crente, crê na sua salvação, mas ele não quer em toda a área da Bíblia, ele não quer em tudo que Deus diz. Ou você crê em Deus 100% ou nada. Às vezes na pessoa, na família, você vê acesso na família do crente lá, mas vai ver como é que ele vive. Vai ver como é que ele disciplina os seus filhos. Vai ver como é que ele está usando a Bíblia para fazer isso. Não está. Ele está criando do jeito dele. Então o inimigo tem acesso. O inimigo sempre terá. Porque a Bíblia já está ensinando como que deve fazer. A gente tem que obedecer a palavra, irmão. A gente tem que fazer o que a palavra manda. Às vezes a vida sentimental do irmão, da irmã, não está cheia de problema, mas como é que ele está levando essa área? Como é que ele tem conduzido? Como é que ele tem se comportado? É uma brecha. Em qualquer área da vida, irmão, você tem que orar e pedir a Deus, Deus, aonde está a brecha? Aonde eu estou errando? Senhor, me mostra se há algum pecado para me arrepender. Espírito Santo, me convence. Você tem que orar e manter a vigilância. Fala glória a Deus. Porque Deus não erra, irmão. Deus é fiel. Ainda que fomos infiel, Deus permanece. Então não está na hora de brincar. Tem que pedir a Deus, ou você vai se acomodar do jeito que está. Ou você, não, está tudo bem. Não está tudo bem, não. Satanás tem que largar tudo que é nosso. Satanás tem que sair fora. O inimigo tem que bater em retirada, porque Jesus na cruz já nos deu a vitória, e Ele nos restituiu tudo que o inimigo roubou. Então eu tenho que tomar posse do que é meu. Você vê quando o povo foi tomar posse da terra, Deus deu a terra a eles ou não? Deu ou não deu? Mas o que tinha lá? Deus falou dos gigantes? Por que Ele não falou? Porque não tem gigante, tem que crer no que Deus fala. Deus já te deu a vitória, irmão. Toma posse. Se levanta nessa hora. O povo podia fazer, mas alguém tinha que chegar lá para animar eles. Alguém tinha que chegar lá para abrir os olhos dele. Então Neemias foi usado para Deus. Olha como é que vocês estão vivendo. Vocês estão em desprezo. Vocês estão na extrema miséria. Se levanta, vamos mudar essa situação. Alguém chegou lá para levantar, que Deus enviou alguém lá para despertar, porque eles estavam acomodados naquela situação, e o inimigo tinha acesso livre a Jerusalém, tinha livre a cidade de Deus. Mas alguém se levantou, Neemias, para quê? Para mudar aquela situação, para mostrar àquele povo que eles podem. Irmão, você pode. Você só não pode sozinho, mas você pode. Fala assim, tudo eu posso naquele que me fortalece. Vamos aplaudir bem forte, Senhor. Glória a Deus. Fala glória a Deus. Então você tem que orar. Fala assim, primeiro tem que orar. O que Neemias fez? Orou. Depois ele fez, pôs guarda. Ele vigiou, ele protegeu o lugar. Irmão, protege a sua casa, protege a sua família, se proteja. Não vive de acordo com o que você quer, não. Deixa Deus conduzir você.
Deus quer te ajudar. Deus está levantando gente para te ajudar. Depende de você agora. Fala, amém. Você vai ficar choramingando, reclamando. Não adianta reclamar. Se adiantasse, irmão, muita gente tinha a vida mudada. Tem que se levantar, irmão. Tem que se posicionar e falar, eu não quero mais isso. Aí, Deus, agora eu estou pronto para mudar esse negócio. Porque alguém não está preocupado com a situação. Tu vê que o povo de Israel estava preso por Midianita, mas tinha alguém lá que não estava com? Quem era essa pessoa? Gideão, é um que estava diferente de todo mundo. Estava lá questionando, nós somos o povo de Deus, por que nós estamos nessa situação? Porque o inimigo está roubando tudo que é nosso. Ele estava lá nessa situação, ele estava lá no largar, fazendo isso, malhando trigo no largar. E Deus enviou quem? Um anjo para falar com ele. Para usar ele para mudar aquela situação. Então Deus quer usar você, irmão. Mas levanta, porque Deus quer usar você para mudar a sua e a situação de muita gente. Porque Deus pode mudar a situação. Agora você pensar, não tem mais jeito, aí pronto. Você está falando para Deus que aquilo ali não é possível para ele. E que não tem mais jeito? Quem falou que não tem? É o diabo que está falando isso para ele ter acesso sempre. Mas vamos levantar e mandar o inimigo embora. Fala, glória a Deus. Você crê nisso ou não? Jesus já está na sua frente. Jesus já venceu para nós. Jesus já arrebentou com as trevas. Agora é conosco. Agora é nós que tem que se levantar. E no nome de Jesus nós vamos vencer. Nós vamos prevalecer. Nós vamos conquistar. Porque Jesus garante a nossa vitória. Vamos aplaudir a Ele. Glória, glória a Deus. Oh, maravilha. Então você tem que fechar as brechas. Fala para o seu irmão, fecha as brechas, irmão. O que adianta tu ficar reclamando? Fala, Dani está falando. O que adianta ficar reclamando? Tu não já viu que você reclama desse problema já há muito tempo? E está adiantando? Você todo dia falando a mesma coisa? Acho que Deus já está cansado de ouvir isso. Todo dia essa irmãzinha vem orar, a mesma coisa. Eu quero mudar, mas ele não se levanta. Ele fica a mesma coisa, a situação fica a mesma coisa. A situação só vai mudar quando você mudar. Para a situação, você tem que mudar. Entenda isso. Agora, se você ficar desse jeito aí, acomodado, achando que é da sua maneira, você não percebeu que não está dando certo, não. Você não está pensando que você está tomando só prejuízo, não. Você não está vendo Satanás roubando o que é seu, não. Não, você tem que enxergar o inimigo, irmão. Tem coisa que é prova, mas tem coisa que não é, não. Tem coisa que é brecha. Então você tem que orar. Paulo, quando estava com o espinho na carne, ele orou até Deus falar. Ele tem que saber por que é. E Deus falou, ele parou de orar. Era a permissão de Deus. Era uma situação. Mas ele não aceitou. Ele orou 3 vezes até Deus falar com ele. Então, tantas pessoas estão aceitando as coisas tão fácil. É ou não é? Sua casa em pé de guerra e a pessoa está ali. Problema financeiro, problema sentimental, depressão. Aí, você sabe a origem da depressão? Não sei quem está falando, está conversando com nós, né? Está conversando a origem sobre a ansiedade que traz essas coisas. Não era isso? Tantas coisas traz essas coisas. Quantos crentes ansiosos. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia fala assim, não andeis ansiosos. Mas como não andar? Como não andar, Senhor? Se Deus falou para não andar, Ele vai dar a solução. O que Ele falou? Não andeis antes seja conhecida diante de Deus a sua necessidade pela oração e o Deus de paz ao muro guardará o seu coração. Aí Deus é que vai fazer, mas qual a sua parte? Orar e acreditar nele.
O que está me ansiando? Eu vou apresentar a Deus. Deus, isso está me tirando o sono. Isso está me preocupando. Isso está me deixando inquieto. E a tua palavra diz para não andar ansioso. Então traz o poder. E Ele traz o poder. A paz que o mundo não tem, Ele vai dar a você. A paz que excede todo entendimento vai guardar o seu coração em Cristo Jesus. Creia na palavra de Deus, irmão. O mundo está oprimido, amém. Não conhece Deus, mas você conhece Deus. Sabe que Ele pode resolver o seu problema. E por que você anda só triste, oprimido? Que esse problema há quantos anos? Está na hora de mudar, não está? Está na hora de tomar uma posição, está ou não está? Está ou não está? Quem acredita que está? Amém? Você vem para a igreja, se sente bem, chega em casa, acabou. Mas o que é isso? Será que eu vou chegar só sentir bem na igreja? E se a casa é a primeira igreja? Falei, não, se Deus está aqui, Ele tem que estar lá. Então vamos ver o que está impedindo Deus de entrar lá. Tem que estar impedindo, às vezes tem um Acã lá dentro. Está impedindo a vitória. E Deus não vai entrar enquanto o Acã não sair. Enquanto as coisas condenadas não for retirada. Deus falou para Josué, Josué, enquanto não tirar essas coisas daí, eu não serei com vocês. Josué, o que ele fez? Ficou sentado lá? Não, começou a procurar onde está. E Deus revelou a ele. E ele tirou. Tu vê a história aí, o Acã morreu e depois passou com vocês. Pode ir que a Ai já vou dar nas suas mãos. O problema está sendo resolvido. Então você tem que tirar a brecha, meu camarada. Tem que tirar a brecha. Fala glória a Deus. Fala viva Jesus. Vê as brechas que está na sua casa. Sua casa tem que ser uma casa que tenha paz, que tenha alegria, que tenha Deus. Você é de Deus ou não é? Então aceita a situação, porque tu está aceitando. Amém? Poderia falar mais, mas a hora não nos dá. Mas se ora a Deus. Peço você a hora, eu vou já orar. A palavra veio para o pregador primeiro, eu vou já orar. Porque eu vejo muita gente, irmão, que fica uma semana sem vir na igreja e não esquenta. Falei, gente, o que está acontecendo? Onde está a brecha? Será que esse povo não está vendo? Deus ensina, me mostra. E Deus falou comigo nitidamente. Eu levantei e Deus falou, fecha as brechas. Falei, essa é a mensagem. Até mudei a mensagem, mas voltou para essa. Fecharás? Fecharás? Então vamos fechar as brechas. Vamos fechar as brechas. Vamos olhar o que nós temos que fazer para que Deus possa operar na sua casa, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, no seu ministério. Chega de viver de aparência. Vamos falar junto, chega! Basta de viver em aparência. Eu quero ser cheio de Deus. Eu quero ter um lar abençoado. Eu quero ter uma família abençoada. Chega de viver de aparência. Aí Deus falou, chega, então para mim chega também. Fala glória a Deus. Eu não quero ficar aqui apresentando uma coisa e lá fora outra. Eu não quero isso. Você quer para você? Não. Meu Deus é um Deus verdadeiro. Meu Deus é um Deus verdadeiro. Não é uma fábula, não. Eu estou pregando alguém que é verdadeiro. Invisível, mas verdadeiro. Ele pode acabar com Satanás agora que ele quiser. Satanás não tem poder. Mas é as brechas. E as brechas? Tem que fechá-la. Vamos ficar de pé para a gente fechar ela? Pensa aí, irmão, qual é a brecha que você tem aberta? Você está em dúvida? Pede a Deus a situação. Ele vos guiará em toda. Ele ensinar o caminho certo. Feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração. No coração procede a saída da vida. E você tem falado. Talvez você tenha falado muita besteira, né? O que você tem falado? Fala mal de alguém. Fala mal da igreja. Fala mal disso. Fala mal daquilo. Só vai abrindo porta. Só
vai falando mal, fala mal do seu emprego. Abençoa o lugar que você está, meu irmão. Abençoa o salário que tu recebe. Para de entregar o que é seu para o inimigo. Abençoa a sua vida. Não pense que você é um miserável, não. Você é um servo de Deus, comprado com um bom preço, pelo sangue do Cordeiro. Você é mais do que aquilo que você acredita ser. Deus pode fazer muito mais do que você pensa, pede. Você pode fazer maravilhas. Ele é o Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E serei exaltado sobre a terra. E serei exaltado sobre os povos. Deus quer entrar na sua casa hoje. Jesus quer visitar o seu lar. Jesus quer visitar a sua casa. Onde está o problema, pastor? Está lá em casa. Toda vez que eu entro no meu quarto, a depressão me encontra. Parece que ela marca o encontro comigo lá dentro. Mas hoje ela vai embora. Porque o Senhor dos Exércitos, Ele vai entrar com você lá. E vai te dar paz. E vai te dar graça. E dizer que essa situação pode, por Ele, ser mudada. Aonde está a sua opressão? Você está no trabalho, você chega lá e desanima. Não tem mais gosto para fazer nada. Está trabalhando no empurrão, não tem alegria. Deus quer te devolver essa alegria. Não importa quanto ganha, não importa o que você faça, irmão. A alegria não está no que você faz, nem no que você ganha, está em Deus na sua vida. Ele é a fonte da sua alegria. Ele é o motivo da sua alegria. Ele é o Deus que está com você todo dia. Ele está com você todo momento. Ele está com você toda hora. E Ele quer estar com você. Pai, no nome de Jesus. Olha os teus filhos aqui, Pai. E muitos que aqui não estão, Pai. Eu oro por eles também. Para que o Senhor venha acender essa luz, Pai. Que o Senhor venha iluminar essa mente. Para que eles compreendam, Pai. Para que eles fechem todas as brechas. Para que parem de colocar culpa em alguém. Para que parem de colocar e transferir responsabilidade para alguém, porque tem que assumir a nossa responsabilidade. Talvez você põe a responsabilidade em cima do seu esposo, talvez ele está sendo um problema, mas se você mudar, a situação também muda. Começa a olhar para você, e o seu Deus é maior do que qualquer problema, do que qualquer necessidade. Não há nada que Ele não possa transformar. Não começa a orar, começa a falar com Deus. Pai, mostra onde é, onde esse inimigo está escondido. Satanás está trabalhando sem eu ver, onde eu não estou enxergando, ele está trabalhando, ele está me mantendo preso, presa, mas hoje é o dia da minha libertação, porque Jesus, a luz está chegando, e quando a luz chega, as trevas serão dissipadas, as trevas baterão em retirada, as trevas têm que ir embora, porque a luz chegou, e as trevas, elas não prevalecerão contra a luz. A luz é Jesus. Oh Senhor, ilumine esse irmão, elimine esse jovem, tão jovem já deprimido, tão jovem sem sonho, tão jovem já desanimado, e a sua palavra diz que os jovens são fortes, então que dê a força dele. Então, ó Pai, mostra a força que ele tem, mostra a força que ele é forte em ti, ele é forte no Senhor, então que o Senhor possa se revelar, e o inimigo bater em retirada. Meu Deus, olha esse casamento, Senhor. Olha esse casamento ao ponto de desabar, ao ponto de uma catástrofe, a ponto de uma tragédia. Ó Deus, entra em situação, entra em providência e anula o plano de Satanás, anula o plano do inferno, e que toda brecha seja fechada e essa vida seja livre para a glória de Deus. No poder do nome de Jesus, eu repreendo os demônios agora. Satanás, onde você estiver escondido, onde você estiver trabalhando, onde você está entrando neste lar, eu te ordeno agora, sai desta casa.
Já te vi aí, sai deste lugar, sai desta família, tu que causa essa depressão, tu que causa essa tristeza, tu que causa essa situação, o Senhor te repreenda, vai saindo agora, sai da situação financeira deste lar, sai Satanás, sai demônio, Pai, visita esta casa agora, ordena os seus anjos para ir lá agora, e acorrenta esse demônio, Senhor, expulsa ele de lá. Pai, quando esta pessoa chegar em casa, o clima vai estar diferente, tudo vai estar diferente. O que mudou? Mudou ela, mudou a visão dela, mudou o interior dela. Pai, firma esta bênção, em nome de Jesus. Levanta a mão e diga: eu recebo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte. Glória a Deus. Quem crê, glória a Deus. Amém? Podemos sentar. Para concluir essa palavra, quando Neemias acabou de construir o muro, os inimigos ficaram assim. A Bíblia diz que eles não atacaram nós. Por quê? Porque eles compreenderam, ao inimigo, compreendendo que era Deus que estava fazendo aquela obra. Não? Deus, eles vão ver que é Deus, irmão. Fala assim: operando Deus. Ninguém pode impedir. Ninguém impede. Amém? Que Deus te abençoe nesta noite. E ajuda você, me ajuda, né? A peleja é grande, mas juntos nós vamos vencer. Juntos nós vamos vencer. Amém? Que Deus te